Olá, Pai do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal, né? Estou aqui para trazer mais uma palavra, né? A qual o Senhor colocou em meu coração. Eu ensinei ela recentemente ao grupo que eu lidero na minha igreja, o grupo de jovens, né? E o Espírito Santo pediu que eu compartilhasse com vocês a mesma palavra, tá? Hoje nós vamos falar, como você viu aí no tema do vídeo, para tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Você sabia que os nossos olhos são portais onde o inimigo ele pode entrar e acessar a nossa vida? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6:22. Preste atenção, diz assim, essa versão é NVT, tá? Diz assim, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Ou seja, nossos olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o nosso corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Ou seja, se tudo que eu vejo é bom, está trazendo luz para o meu corpo. Mas, né, o versículo continua, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Ou seja, o que está dizendo esse versículo? Que quando os meus olhos estão olhando, estão vendo aquilo que é bom, isso traz luz para o meu corpo. Mas se o que os meus olhos estão vendo, acessando, ele é mal, o que vai trazer para o meu corpo é o quê? Trevas, é escuridão. Então, aquilo que eu assisto, aquilo que os meus olhos estão vendo, aquilo que eu estou, né, olhando nas minhas redes sociais, ela influenciam no meu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Se eu estou consumindo algo, né, estou assistindo algo, eu estou me alimentando daquilo. E o olho, como eu disse, é um portal de acesso onde o inimigo tem como entrar pela brecha que damos para que ele traga para o nosso corpo as trevas. Mas se aquilo que eu estou vendo está edificando a minha vida, é algo coerente com os princípios da palavra de Deus, eu estou trazendo luz para o meu corpo. O que a palavra do Senhor diz? Ele diz assim, se o seu olho te fizer pecar, é melhor arranque ele, porque é melhor você entrar no reino dos céus faltando um olho do que você ser lançado no inferno com o corpo inteiro. Jesus não está dizendo isso no sentido literal, arranca seu olho para você não olhar. Não é nesse sentido. É tirar dos teus olhos aquilo, né, que está te fazendo pecar. Porque se você não tirar os teus olhos daquilo que está te levando ao pecado, você vai com os teus olhos e seu corpo inteiro para a perdição, para o inferno. E se eu não vigiar, eu também. Então não é no sentido literal, eu vou arrancar os meus olhos para eu não ver tal coisa. Não, é aí que entra o fruto do Espírito, domínio próprio. Você precisa, de forma racional, dominar os teus olhos. O que eu estou acessando nas minhas redes sociais? O que eu estou vendo no meu Instagram? O que eu estou vendo aqui no YouTube? O que eu estou vendo no WhatsApp? Isso está trazendo luz ou está trazendo trevas para dentro do meu corpo? Né? Então, quando a gente começa a fazer essa observação, por exemplo, você pode observar que em muitos filmes eles têm produtos ali que levam a pessoa a pecar. Porque você vai assistir o filme, você tem que tomar muito cuidado com cenas que são imorais. Principalmente se você veio de vícios de pornografia, se você veio de vícios de promiscuidade sexual, aquelas cenas elas podem ser gatilhos na sua mente e colocar desejos no teu coração para você voltar a essas práticas. Lembra que um abismo leva ao outro? Então, se eu estou assistindo um filme que é lícito, ok? Só que nessa cena, no filme, tem uma cena imoral, uma cena sexual, uma cena de fornicação ali, mesmo que não seja um sexo explícito, não um filme que seja indevido, mas aquela cena, eu olhando aquilo, o meu corpo pode sentir desejo e através disso eu posso voltar à prática de masturbação, posso voltar à prática da fornicação e, né, começar a praticar a promiscuidade sexual, né? Isso
para as pessoas que estão solteiras, que não estão casadas ainda, e aí acabam caindo nessa prática. Lembra, um abismo leva o outro? Aquilo que eu acesso é um portal que pode trazer luz ou trevas. Então, quando eu me deparo, por exemplo, com um filme que tem uma cena dessa, eu preciso tirar os meus olhos daquilo. Isso é o que Jesus está dizendo. Tira os teus olhos daquele lugar. Tira os seus olhos daquela cena. Porque é melhor você parar de assistir aquilo ali do que você continuar olhando, olhando, olhando e abrir uma brecha, mesmo que você não está cometendo pecado naquele momento ali, e aquilo pode vir para sua mente e você ficar pensando ou até sonhando com aquilo. E aí, né, com aquela cena que você viu e aquilo te trazer desejos e você se atentar. A Bíblia diz que nós não somos tentados por Deus. Não é o Senhor que nos tenta, tá? Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, né? O Senhor mesmo, ele não tenta ninguém. Tá escrito aqui, ó, em Mateus, em Tiago 1,13. E quando vocês, não, perdão. Em Tiago 1,13 assim, quando vocês forem tentados, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o diabo, né? Ou seja, o Senhor nunca é tentado fazer o mal. O versículo continua, a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então, Deus não tenta ninguém. Deus prova a nossa fidelidade. Agora, nós somos tentados por causa dos nossos desejos. Satanás, ele nos mapeia, ele sabe exatamente aquilo que eu e você gosta, tá? Ele não vai te tentar com algo que você não tem interesse. Ele não é inocente. Ele vai te tentar com algo que você gosta, que atrai os teus olhos. Então, ele vai colocar diante dos teus olhos, só que você precisa aprender a renunciar. O que a palavra do Senhor também diz em Tiago? Submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeter a Deus é obedecer a Deus em tudo. Resistir ao diabo é não ceder à tentação. E ele foge, ele só foge quando você resiste à tentação. Mas aí você está procurando meios de fugir. Eu estou ali numa cena como essa, que eu citei como exemplo ilícita, e eu não tiro os meus olhos de lá. Ele tem uma brecha para ele começar a tentar a nossa vida por causa dos desejos. Nós somos tentados pelos nossos desejos. Um exemplo clássico. A Bíblia vai citar sobre Davi. Davi, a gente sabe que o contexto diz que Davi deveria estar na guerra, mas Davi estava em casa, né? Dormindo. Muito perigoso. Quando nós temos que estar vigiando, guerreando, orando, jejuando, nós estamos dispersos, né? E aí ele levanta do seu sono e vai dar uma volta no terraço, tá? E aí o que acontece? Ele se depara com Batseba tomando banho. Tá? Então, por exemplo, quem colocou aquela mulher ali à vista de Davi? Qual era o desejo de Davi? Acredito eu que por mulher. Porque a mulher era bonita, a mulher estava tomando banho, né? Acredito que nua, porque era um banho de purificação. Davi estava na sacada, olhando, e quando ele estava olhando, ele viu essa mulher. Davi não arrancou os olhos no sentido, né, de tirar o seu rosto daquilo ali. De vez ele vigiar, ele voltar para trás, entrar para o quarto e orar e pedir a Deus que o ajudasse a esquecer aquela cena, né? O que ele fez? Ele ficou olhando, olhando e olhando. E o que aconteceu com isso? De vez ele arrancar os olhos, né? Ele perguntou quem era aquela mulher. E ali o pecado de Davi começou aqui, ó. Quando ele viu, foi para a mente, passou pelos seus sentimentos e foi para o corpo. Então é um portal de acesso do adversário. Então ele viu, ele achou bonita, interessou a ele,
ele começou a ter pensamentos, acredito eu, veio para os seus sentimentos, ele desejou a cobiça. Jesus disse no tempo da lei, no tempo da graça, Jesus disse o quê? Se um homem olhar para a mulher e cobiçar ela no seu coração, ele comete adultério. Isso no tempo da graça. Então no tempo de Jesus está mais difícil. Já é adultério. No tempo de Davi, que era o tempo da lei, quando ele olhou para ela, né, que ele estava olhando para ela e ele não desviou o olhar dele, ele começou a se inflamar com aquele desejo. E um desejo que ele não é contido, né, que ele não é dominado pelo Espírito de Deus, a pessoa cai. E quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Tá? Um homem que orava, que guerreava, que não ia para lugar nenhum sem a direção do Senhor. Você pode olhar, Davi não ia para a guerra sem consultar o Senhor. Em nenhum momento. Senhor, eu devo ir para a guerra? Senhor, eu devo entrar nessa batalha? O Senhor vai comigo? Davi sempre consultava Deus. Só que neste momento onde Davi estava disperso, ele foi tentado. Só que era a obrigação dele resistir àquilo ali. Então o diabo vai colocar diante dos seus olhos aquilo que é interessante para você. O que ele fez com Eva? Né? Ele chega diante de Eva, de Gênesis capítulo 3, e ele começa a vir, né? Deus diz que vocês não podem comer o fruto, nós conhecemos o texto, né? E ela diz, não, só dessa árvore que a gente não pode comer. Só que ele faz ela olhar para o fruto. Ele faz ela olhar para o fruto. E ela fica ali olhando para o fruto a ponto de desejar. E a ordem de Deus, na versão NVT, diz assim: não comam e muito menos toquem no fruto. Sabe por quê? Porque se tocar, né, a pessoa quer comer. E eu não estou falando de fruta. Ou seja, só de olhar, né, eu já vou querer comer o fruto. Imagine se eu tocar nele. Então, Satanás, o que Satanás tentou a Eva? Com fruto? Não, porque tinha outros frutos. Mas ele tentou ela com o conhecimento da sabedoria de Deus. O que Eva queria em si não era o fruto, mas era o conhecimento que o fruto daria a ela. Ou seja, com Davi foi o sexo, com a Eva foi o conhecimento de Deus. E com você? Qual é a tentação que o diabo vai colocar dentro dos seus olhos? A Eva não resistiu e ela comeu. E esse pecado, como a gente leu aqui, ó, em Tiago, o pecado, ele nos seduz, ele nos arrasta, né? E depois que o pecado se desenvolve, ele traz a morte. Satanás seduziu a Eva com aquele fruto que dava o conhecimento de Deus, né? A tentação. Ela não repreendeu. Ele seduziu, ele arrastou, o pecado deu luz quando ela comeu e gerou a morte. Primeiro a morte espiritual, que foi a perca da presença de Deus, e depois a morte para todos nós, que hoje nós morremos por decorrer desse pecado original. Ou seja, para Davi foi o quê? Seduziu, arrastou, né? E gerou morte. Davi não morreu. Natan disse para ele, você não vai morrer, Deus perdoou. Mas a espada não se apartará da sua casa. A sua casa é família na Bíblia. E nós vemos as consequências familiares, geracionais, por causa do pecado de Davi. E começou aonde de Davi? Nos olhos. Aonde começou o pecado de Eva? Ao olhar. Então nós precisamos entender. Olha o que a palavra diz em Mateus 18:7. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Nós somos tentados em todo o tempo, através de vídeos no YouTube, através de novelas, através de filmes, através das redes sociais. Se você é homem e você fica seguindo mulheres aí que estão seminuas nas suas redes sociais, isso ali pode ser o seu olho, ó, ser uma brecha para que você abra um portal para você pecar sim. Né? Para você pecar sim. Então, arrancar os olhos é literalmente parar de olhar, é tirar as vistas. É melhor você parar de olhar e você ser salvo do que você continuar olhando, cair no pecado e morrer. E o pior, uma morte sem Deus. Porque tem pessoas que não conseguem sair do pecado mais, sabe? Então, e eu tô falando de pessoas igual Eva, Davi, que conheciam a Deus intimamente. Então,
esse vídeo aqui é um alerta para mim, né? E um alerta para você. Que a gente precisa vigiar com o que nós estamos assistindo, com o que nós estamos colocando os nossos olhos. Se isso está te levando a pensamentos pecaminosos, você precisa parar de ver. Como eu disse, os olhos são portais para acesso do adversário. A nossa mente é um portal, nossos ouvidos é um portal. São brechas que nós damos que o inimigo ele pode ter acesso. E um pecado, né, uma brecha aberta, né, dá luz a pecados terríveis, né, e gera morte. Então o alerta de Deus para nós nessa noite é: vigia com o que você está vendo. Porque essas coisas que você pode estar vendo, né, pode ser sim tentações, mas você precisa vigiar e resistir para não cair nos pecados. O olho é um portal sexual, você sabia disso? É pelo olho que a cobiça vem no coração do homem. O homem olha, deseja aquela mulher e comete pecado no seu coração. É o olho. Assim a mulher. Ela olha, deseja e cometeu adultério no seu coração. É pelo olhar, é pela vista. Então, presta atenção aonde os teus olhos estão. Afaste os teus olhos daquilo que é imoral, aquilo que é ilícito. É melhor você parar de assistir, é melhor você parar de seguir, é melhor você parar de ver do que, né, naquele grande dia você não receber a coroa da vida que Apocalipse diz para nós, né? Então eu termino esse vídeo aqui dizendo para você: vigia. Satanás não vai deixar de te tentar, Satanás não vai tentar de trazer propostas, mas cabe a nós. José do Egito, ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele resistiu à tentação, ele fugiu e ele foi muito tentado, muito. Aquela mulher tentou demais, mas ele disse assim: olha, não, ninguém aqui, não tem ninguém aqui, mas Deus vai ver. Então pode ser num lugar onde ninguém esteja, pode ser no seu quarto escuro, através da tela de um celular, através de um computador. Talvez eu não veja, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, seus pastores não vejam. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E aquilo que você está fazendo no oculto não está oculto para Deus. Salmo 139 não fala que nós não podemos nos esconder do Senhor? Então aquilo que você está fazendo aí achando que ninguém está vendo, Deus viu e ele te pegou em flagrante. José saiu da cena, resistiu, né? Ainda assim passou um processo, né, na prisão, mas saiu de lá como governador do Egito, tá? Então é um alerta de Deus. José fugiu, resistiu ao diabo, tá? E acredito que foi muito difícil para ele resistir, porque não é fácil. Mas ele sabia que Deus estava olhando. Então, aonde os teus olhos estão? Aonde? Aonde você está olhando? Dentro do seu banheiro? Escondido da sua família? Reflita nisso. Deus está vendo. E as consequências daquilo que você tem visto tá te arrastando para o pecado. E se o pecado, que já é pecado se você estiver vendo, né? Porque ninguém assiste um filme imoral pensando, né, num pé de alface. E os teus olhos podem levar a pecados de imoralidade. E uma vez que o pecado gerou a luz, né, a morte ela vem. A morte espiritual. Então cuidado com os teus olhos. Vigia. Fico com esse vídeo. Deus abençoe, até o próximo.